Vale a pena. Olá! Quem toma um empréstimo bancário ou financia um bem sabe que vai pagar taxa de juros. Mas em que momento elas podem ser consideradas altas ou até mesmo abusivas? O programa Em Discussão Direito do Consumidor de hoje é sobre juros bancários abusivos. Para falar desse assunto, eu recebo aqui no estúdio João Antônio Mota, que é advogado, especialista em direito bancário, econômico e do consumidor, e Alessandro Luiz Azzoni, que é advogado e economista. Obrigada pela presença de vocês aqui com a gente hoje. Eu queria começar, Azzoni, perguntando para o senhor sobre a questão dos juros, né? O que a gente pode chamar de juros abusivos? Altos os juros no Brasil já são mesmo, todo mundo sabe. Mas o que são juros abusivos? Até um tempo atrás existia uma questão de que existia o juros judicial e não poderia ultrapassar o limite dos 12% a 1% ao mês de capitalização. Mas aí o Banco Central estabeleceu uma meta, né, de uma média ponderada sobre as taxas de mercado. Inclusive, ele solta uma relação dentro da página do próprio Banco Central. Você tem uma operação por operação, o que os bancos praticam. E ali você tem uma ideia de quanto está os juros, né? Então, mas mesmo assim ainda existe uma celeuma nessa questão de que os juros, qual é o juros correto, né? O capitalizado, não capitalizado, ainda existe uma certa controvérsia. A gente até discutiu uma questão aqui anterior, de que alguns julgados ainda estão saindo para a pessoa física, está sendo ainda colocado a questão da hipossuficiência em relação à instituição bancária, que os juros não pode ser capitalizado e com valores acima de um valor assim absurdo, acima da Selic, por exemplo. Se nós estamos falando de uma Selic de 6,75, você não pode tentar praticar um juros de 15%, 16% num cheque especial, por exemplo. Ao mês, né? Ao mês. 6,75 ao ano e outro ao mês. 15% ao mês. Bem lembrado, doutor. Nós estamos falando que a Selic de 6,75 vai refletir um 0,60, 0,70 mais ou menos ao mês. E nós estamos falando de uma capitalização de quase 15% ao mês. Agora, doutor Mota, quem entra no cheque especial entra numa fria, né? Por necessidade. Nós estávamos conversando, lembra? No 16º dia do mês, a pessoa entra no cheque especial e fica até o final do mês. Por quê? Porque o salário terminou no 15º dia. E ir ao supermercado não é uma vontade que se possa adiar. Você tem que ir no supermercado. E tem que ir no supermercado, você vai entrar no cheque especial e vai pagar juros. Esse é o problema. No país, não tem por onde fugir. Não tem por onde fugir. O empresário que tem que pagar uma folha de pagamento, tem que pagar no final do mês, onde é que ele vai pegar dinheiro? Tem alternativas, mas ele vai no mercado financeiro. E o mercado financeiro cobra caro. Quer dizer, em média hoje, a gente estava falando aí de 33% ao mês que o consumidor, o cliente, paga ao banco de taxa de juros, é isso? Não chega. Não chega a 33%. Ele chegou aos 15%, tem bancos que chegam a cobrar a 15%, mas eles estão tentando dar uma ajustada em 11%, 12% ao mês. Mesmo assim, é um valor muito alto, que vai corresponder a 300%, 290% ao ano. E por que a gente fala que quando você propõe uma ação para você fazer uma revisão desses valores, é justamente pela capacidade do tomador do crédito não conseguir pagar nunca, porque... E às vezes nem consegue entender isso. Não entende. Esse é um problema sério que os juízes veem e analisam com bons olhos isso. Porque muitas vezes é difícil para o tomador do crédito, para o consumidor, ver o tamanho do problema que ele está enfrentando. 15% ao mês, o que ele vê normalmente? Ele vê a prestação. Eu vou pagar de 150 reais de 1.000, por exemplo. 150 reais de 1.000 eu posso pagar, está no meu salário. Só que ele não vê o impacto disso ao longo do tempo. E esse impacto ele vai acumulando, né? É possível pedir uma revisão, né? Quando se chega aí a um nível que o consumidor realmente entra numa bola de neve e não consegue mais pagar, é possível pedir uma revisão desse contrato, renegociar essa dívida? Como que a gente pode fazer? Sim, existem duas maneiras, né? Tem instituições financeiras que, prevendo essa situação, você indo para a agência e pedindo uma revisão, um recálculo dessa posição, eles até oferecem uma possibilidade
de revisão dos valores, um abatimento nos juros, mesmo que não seja de uma forma eficiente, eles propõem. Mas tem outras instituições que eles acreditam que você está dentro do limite estabelecido, que muitas vezes os limites são aumentados sem solicitação. Exatamente. A maioria dos limites que são impostos, eles são aumentados sem autorização do cliente. Então, eu tenho um limite de 5, ele passa para 10, passa para 15, passa para 20. Para quê? Para que o gerente do banco não entre com inadimplência. E muitas vezes para dar cobertura ao cheque especial, os juros do cheque especial que está sendo rolado. Exatamente. Então, muitas vezes não é que o cliente acabou tomando mais dinheiro. Não. Na realidade é que de 10 caiu 1.000 do cheque especial e aumentou para 15. Então dá cobertura e o que não é penalizado a agência, muito bem salientou, não é penalizado a agência com um cliente inadimplente. Exatamente. E aí fica rolando essa bola de neve. O que muda agora com as novas regras para o cheque especial, agora a partir de 1º de julho, para o consumidor final? O que isso reflete para o consumidor? É basicamente saber se você vai morrer afogado em 20 metros de água, 2 metros de água. Você vai morrer afogado igual. Nós conversávamos sobre isso também, e a questão, olha só, nós estamos com 300% de cheque especial ao ano, 300% de juros. Né? Você vai fazer o acordo, né? Agora vai a cada 30 dias, né? Você ficou 30 dias, o banco tem que te oferecer uma taxa melhor, ele vai lá e te oferece uma taxa melhor. De 300% passou para metade, vamos dizer 150%. Mas isso é bom explicar para o consumidor e para o cliente que ele tem, a partir de 30 dias corridos, sim, o banco tem que oferecer uma nova taxa para ele renegociar essa dívida. Exatamente, é isso? Exatamente. Agora, nós estamos falando que eles estavam 300% ao ano. Mas vamos imaginar que o banco ofereceu 150% ao ano. O que melhora isso? Aí oferece, vamos dizer assim, um alongamento de perfil, aumenta o prazo da dívida. Você vai pagar em 60 meses. Vai caber, pode caber, ou talvez caiba no teu salário, no teu orçamento. Mas como é que fica isso lá na frente? E você aplicou aquele 175% para o futuro em cima dos 300% que já estava. Como tu disse, lembra? Verdade. 500%. Então, Ou seja, fica um absurdo a dívida. Eu aconselho ao consumidor fazer o seguinte: tente entrar no seu extrato e ver qual foi o último mês que você se tornou positivo, que você estava positivo. Para você ver e começar a fazer uma planilhinha de Excel. O que você gastou e o que você colocou de juros e o que foi tarifa bancária. Para você ter uma ideia do que você realmente deve. Não adianta você chegar lá e falar assim: nossa, eu estou sendo cobrado por 40 mil reais, só que eu não sei o meu valor que eu realmente gastei do banco. Então, com essa planilha você vai falar: olha, desses 40 mil eu gastei 10, 30 em juros. Então aí você tem essa visão. Se você não fizesse esse trabalho de percurso, você não tem como uma base para começar. Como a dívida vai rolando, você chega um momento que você não lembra enquanto ela começou. Isso. Érica, ninguém sabe o começo da dívida, né? O importante é você achar esse ponto. E como que o consumidor acha esse ponto? Isso é fundamental para ter bem presente. Educação financeira. O gerente da tua conta é você. Não é o gerente do banco. O gerente do banco é o gerente do banqueiro. Ele está lá para dar lucro para o banco, não para reduzir o teu prejuízo. A educação financeira tem que ser feita por você. Você tem que fazer o cálculo, tem que saber quando começou a pagar, por que começou a pagar, identificar o problema e resolver o problema. Tem um caminho, Érica. É você pegar no seu extrato bancário, tentar puxar. Os bancos hoje têm digitalizado assim, os extratos, você vai puxando meses para trás. Tenta puxar até onde você foi. Se você não passou daquele período, você realmente não lembra, você não conseguiu chegar... Você tem o histórico anterior? Tem das tarifas, tem algum momento que você ficou, mas tenta pegar o último mês que você estava lá positivinho, lá bonitinho. É ali que você começa seu ponto de referência. Cartão de crédito, a mesma coisa. A partir de que momento que eu paguei a parcela mínima? Porque até então você não estava em débito, você foi sempre pagando seu cartão, a sua fatura. Quando você recorreu à primeira parcela do pagamento mínimo, é que você começou a entrar nos juros do cartão. No cheque especial, tenta puxar o dia que você foi. E dali é uma conta simples. Vai imprimindo os extratos e vai lançando despesas, vamos lá, supermercado, tarifa, imposto, vai colocando tudo e vai somando. No final, você vai ter a somatória de quanto você gastou, de quanto é a tarifa bancária e de quanto é IOF e de quanto é os juros que o banco está cobrando. Porque sem essa iniciativa, sem você controlar isso,
Você não sem sabe, gerenciar isso. você não tem nem base. Se o banco te falar assim, ó, você me deve 50 mil, eu te ofereço 25. Tá ótimo? Não sei. Exatamente. Eu não sei. Precisa ter uma base de Quanto qual foi o eu valor realmente inicial da devo? dívida. Exato. De repente Justamente você deve para ver 500 que esses reais. descontos camaradas não são tão camaradas assim. Né? Porque muitas vezes, quando você fica inadimplente, por exemplo, uma prestação do financiamento, né? Fica 1, 2, 3 meses de prestação de financiamento inadimplente, o que acontece? O banco vai colocando comissão de permanência. E essa comissão de permanência é a maior taxa praticada por ele, ou pelo mercado, quando na realidade não pode ser utilizada assim. E ele coloca uma série de encargos, uma série de penduricários, vamos dizer, que acresce essa dívida. Então, se você chega lá, a minha prestação era 5, virou 10. Como é que virou 10? Mas ele deu um desconto, foi para 6. Na realidade, ele não está dando desconto, ele está cobrando o que era para cobrar. Essa deixa do Dr. Marta aqui é muito importante, porque se você olhar a sua fatura, ela não tem mais juros no cartão. Ele coloca como taxa de permanência, porque taxa de permanência pode, taxa de juros não. Mas a justiça entende que é uma taxa de juros e é o que importa. Então, assim, realmente essa jogada de nomenclatura atrapalha. O banco é obrigado... Taxa de remuneração ou comissão de permanência. São as duas faces da mesma coisa. É a mesma coisa, é juros. Agora, o banco é obrigado a avisar o cliente, o consumidor, agora com essas novas regras que entram em vigor a partir de 1º de julho, ele é obrigado a avisar que você, depois de 30 dias, está no cheque especial? Ele é obrigado a fazer um contato? Ele é obrigado a te chamar para renegociar. Ele é obrigado a oferecer a linha de crédito mais acessível. Mas, o que eu estava dizendo, nós estávamos falando, mesmo oferecendo essa linha de crédito mais acessível, não melhora nada, porque para trás não foi revisto. Se para trás não foi revisto, se permanece aquela taxa enorme, aquela taxa paquidérmica lá atrás, como é que o cara vai resolver no futuro? Vamos dar um exemplo. Como é que o consumidor vai resolver no futuro? Não resolve. Quer ver dar um exemplo simples? Você ficou devedor exatamente há um ano atrás. Então você ficou lá, você foi aplicado praticamente nesse um ano 327%. Vamos dar um exemplo, 327%. A sua dívida passou lá de R$1.000, ela foi lá... 3.270. 3.270. Esse 3.270, ele vai pegar esses 3.270, vai pegar os juros menor, aplicar sobre esses 3.000, sendo que você só devia 1.000. Você vai pegar, em vez de ele ir lá para o 1.000 e aplicar os juros novos, não, ele vai pegar os 3.270, aplicar mais os juros que ele está te dando, por exemplo, metade, pode ser metade, que vai cair para uns 150%, 175%. Na verdade, o que ele fez? Ele te diminuiu da dívida de 300, somou mais 175, você vai ter quase 500% de juros. Então, para o consumidor ficar esperto, não conseguia pagar 300, vai pagar 500. O consumidor, para ficar esperto, ele precisa realmente se antenar e ficar ligado aí na dívida inicial e na taxa que está sendo renegociada. Administrar a sua conta corrente, administrar o seu financeiro. Se ele fizer isso, as coisas podem melhorar. Agora, economicamente falando, se ele tem uma dívida no cartão de crédito, o que é mais vantajoso? Ele pedir um empréstimo no banco para renegociar, pagar esse cartão de crédito, ou negociar com o cartão de crédito e ir pagando aí o mínimo que ele consegue por mês. Qual a melhor maneira aí de se livrar dessa dívida e de não também se enforcar com o cartão de crédito? Vamos partir do princípio que você não entrou no mínimo, pagamento mínimo. Vamos dizer assim, esse mês eu não consigo pagar minha fatura. Eu não vou conseguir pagar minha fatura. Aí você pode ir no banco tentar pegar um juros menor para pagar essa fatura, porque o teu juros vai ser o que você vai contratar. Agora, a partir do momento que você pagou o seu mínimo e ele já computou 10%, você vai assumir mais os juros do outro, né? Então é importante assim, o planejamento. Veja se dentro do seu orçamento você vai conseguir pagar a sua fatura. Não conseguiu? Recorre ao banco num empréstimo pessoal, que é muito mais barato que você entrar no refinanciamento do próprio cartão. Mas isso na hora. É importante salientar. Venceu a fatura, não consegue pagar, procura outro financiamento. Antes de vencer. Do vencimento da fatura. Para poder pagar essa Exatamente. fatura. Se começar a rolar, aí é problema. Aí você já vai somar, vai cair na mesma situação. Ele vai aplicar os juros de 10% sobre o saldo que você não pagou, aí você vai pegar e não vai adiantar muito. Então, quer dizer assim, faça um controle, veja seu orçamento, não consigo pagar minha fatura, corre para o banco e pega um financiamento para pagar. Porque os juros que você vai pegar é aquele juros menor. Sim. Então, você consegue liquidar sua fatura.
ainda no gancho dos bancos, a gente tem uma questão que muitos consumidores reclamam das taxas que são cobradas, as tarifas mensais. O consumidor tem o direito de ter uma conta no banco sem ter que pagar nenhuma tarifa, né, doutor? Tem, claro. E isso ele pode questionar a qualquer momento para o banco e ele tem direito de ser restituído? É que, na realidade, olha só, a conta sem tarifa, ela tem uma série de restrições. Né? Ela tem números de saques, ela tem números de transferências, ela tem número de consultas, ela tem uma série de coisas que tem que observar. Normalmente, quando você sai fora disso, ele começa a aplicar uma tarifa punitiva. Então, o certo é ver o que realmente, e daí vai a educação financeira, aí vai gerenciar a conta, saber exatamente quantos cheques você vai passar, como é que você vai utilizar o cartão de débito, como é que você vai utilizar o cartão de crédito, não tem para sem tarifa, mas como é que vai usar o cartão de débito, quantos saques vai ter, quantas transferências vai ter. Porque se gerenciar isso, pode pegar uma tarifa, uma conta ajustada, uma tarifa ajustada para a tua demanda. Caso contrário, se pegar uma conta sem tarifa e depois começar a usar além do que foi permitido, ele cobra uma taxa que é absurda. Então não é bom partir para esse mecanismo. Quer dizer, ele tem que ver o que ele usa daquela conta. Exatamente. E ajustar aquilo às tarifas, porque o banco tem vários níveis de tarifas. Tem vários pacotes de tarifa. Vários pacotes. Sempre o banco vai ganhar, não tenha dúvida disso. Você nunca vai usar, você pega, vou fazer 20 saques, mas aí depois tem transferência, tem menos transferência, não tem que pegar. As tarifas são feitas por um cálculo para o banco ganhar, não para o cliente ganhar. Isso é fato. Agora, tem que ter muito cuidado, repito, em pegar a conta sem tarifa. Pegou a conta sem tarifa, se começar a usar passou mais cheques do que o devido, fez mais saques, fez mais transferências que o devido, vai pagar uma taxa punitiva. Agora, doutora Zoni, o Brasil tem uma das maiores taxas de juros do mundo, né? Por que a gente tem uma taxa de juros tão alta e o que faz essa taxa de juros ficar tão alta? É inadimplência? Quer dizer, o brasileiro é inadimplente? Como é que é feito esse cálculo? Vamos dividir um pouquinho assim. A taxa que a gente fala, a taxa básica, que é a Selic, que remunera as suas aplicações, ela é considerada a maior taxa do mundo. Hoje ela já caiu bastante, ela já está em 6,75, mas lembrando que há alguns meses atrás nós estávamos em 14,75, quer dizer, era um valor muito alto de uma taxa que financiava o governo. Agora, a taxa praticada pelas instituições financeiras, elas deveriam levar em conta o custo operacional, a parte da inadimplência e o possível lucro. Não chegaria nos viés, todos os estudos que foram demonstrados pelas as instituições de proteção ao consumidor não conseguem fechar a conta dos valores praticados pelos bancos. Primeiro porque o banco tem existe uma legislação que favorece muito ele recuperar o crédito. Então ele tem direito de regresso, ele tem direito a penhorar bens, ele tem uma velocidade muito grande, uma ferramenta muito grande de recuperar o seu crédito. E isso foi feito, desculpe me interromper, mas foi feito exatamente para baixar as taxas de juros. Essa é uma discussão desde o início da década de 90, de reforma da legislação, da segurança e rapidez na recuperação do crédito para baixar os juros. Essa é a discussão. Que não conseguiu. Não aconteceu nada disso, pelo contrário, os juros só aumentaram. Teremos que pensar assim, se a gente tem uma Selic de 0,6, 0,7, vamos dar um exemplo, que fosse 12% ao ano, 1% ao mês. Uma taxa de juros condizente, você deveria ter, aplicando todos os custos dentro da produção do banco, você conseguiria ter um repasse, porque para vocês entenderem um pouquinho assim, o banco quando ele pega, vamos dizer assim, nós três, você tem R$1.000, você depositou no banco, automaticamente ele empresta para mim. Eu pego esses R$1.000, ponho na minha conta, automaticamente empresta para ele. Chama-se efeito multiplicador. Todo o Banco Central, quando ele faz a emissão de moeda, ele usa um efeito multiplicador da moeda, porque ele não vai emitir quantidade de moeda para ficar sobrando. Então ele conta com o fator do efeito multiplicador. Então significa que não é que só vou cobrar 2%, não saio ganhando, sai porque você automaticamente que eu depositei na minha conta, eu paguei para alguém, esse alguém recebeu, o banco já empresta para alguém. Sim. Então tem um efeito multiplicador. Esse 2 vira 10. Agora, sem 10 vira 200 para o banco. Então. Sem contar que se ele emprestar 1%, aliás, se ele tomar 1% ao mês, né? Se eu for lá aplicador, colocar R$1.000 e ele me pagar 1% ao mês, e ele emprestar a 2% ao mês, ele empresta bem mais caro que isso, ele está ganhando 100% ao mês. Porque 1 para 2 tem 100% de taxa.
Sem contar o efeito multiplicador. Sem contar o efeito multiplicador. Essa é a taxa. Se ele está te pagando 1% do CDI, que seja, que não é. Nunca chega. 0,75, 0,8, olhe lá. Né? Você está pagando uma boa aplicação, está recebendo 100% do CDI. E ele está te emprestando a 10, a 8, quanto é que ele está ganhando? 1000%. Agora, não é 100%, é 1000%. É possível, se o banco te chamar para renegociar essa dívida, você não concordar, não chegar num acordo, se sentir ainda lesado, o que o consumidor pode fazer para poder negociar isso? É possível recorrer à justiça? É possível e deve recorrer à justiça. Isso é uma situação meio constrangedora. Na realidade, nós somos advogados. Deve. Né? E dizer que deve procurar a justiça, claro. Sim, deve. Não tem a menor dúvida disso. Porque a justiça é o único caminho que ele tem para fazer o banco rever certos abusos. O banco não vai dizer que está errado nunca. Ele vai ter que ter uma decisão de um juiz, do órgão jurisdicional, que faz essa mediação na força, o uso público da força, né? O monopólio da força, para dizer para o banco, olha, tu está fazendo errado, tu tem que fazer dessa forma. Então, o consumidor, o cliente bancário, se não for atendido, deve procurar um advogado da confiança dele e entrar na justiça. Agora, a partir do momento que ele compra um apartamento, ele pede um financiamento para o banco, ele negocia, é possível também rever esse contrato, fazer uma revisão desse contrato assinado aí para compra de um imóvel, para compra de um veículo? Sim, porque, olha só, toda produção humana tem falhas. Na realidade, tem que se ver qual é o cálculo que está sendo usado para fazer a taxa de juros, que foi contratado, o que está sendo cobrado. Às vezes não bate as coisas, às vezes a matemática do banco é diferente da matemática do contrato do banco. Então isso é muito importante verificar. Né? Outras vezes, por exemplo, comprar um veículo. Né? Se fala muito de superendividamento. Muitas vezes as pessoas compram por impulso. Mas quem é que é o médico, vamos dizer? É o banco. O banqueiro é o especialista. Se você vai comprar um carro importado de alto luxo e não tem capacidade econômica para comprar um carro desse, o banco não tem que te vender, ele tem que te dizer que tu não pode comprar. E na realidade ele te incentiva a comprar. E aí ele está criando o quê? Aquele círculo vicioso de superendividamento, da pessoa gastar mais do que pode e mais do que tem. Tem até uma questão, né, dessa questão do recálculo, né, da gente pedir a parte da revisão. Lembrando que os juros, há um tempo atrás, como o juros só subia, então todos os empréstimos foram feitos com juros pré-fixados. Ou seja, lembra que estava 14? Então, quer dizer, a base do meu cálculo de juros era 14, então meus juros pode ser mais alto. Eu posso estar com juros por exemplo, no financiamento de veículo, em vez de 14, eu posso estar com juros de 25%, 30%. Então, e com a queda dos juros, com viés de baixo, ele virou pós-fixado. O que quer dizer isso? O pré, eu garanto uma taxa para ela, se ela subir, meu empréstimo fica fixo. Na pós-fixada, se os juros caírem, meus juros caem junto. Então, você tem uma situação aqui, tem empréstimos que estão com juros, que a base da Selic era os 14, não vou nem dizer quanto que era o valor, porque eu não tenho nem ideia ainda. Juros pré-fixados muito altos. Muito altos, juros pré-fixados muito altos. E agora com os contratos novos, então dá para ele pedir uma revisão, até uma equalização da taxa com essa taxa pós-fixada atual. Exatamente. Claro, porque aí ele tudo caiu, né? E o contrato dele continua ali com aquela taxa pré-fixada que está praticamente o dobro do que vale a Selic atual, é isso? Exatamente. Isso ele pode pedir a qualquer momento porque ele ficou num deságio. Porque se ele não pedir, o banco não vai oferecer. Não, imagina. Claro. Eu estou com uma aplicação, é que nem você fazer uma aplicação num juros altos. O banco vai ficar quietinho, mas se você não for atrás, realmente ele vai deixar e você pode pedir a equalização e o abatimento desse período que o juros ficou mais baixo como compensação de pagamento. Para quem pensa em fazer uma dívida agora, com a atual situação da economia, então, o que o senhor aconselha? Juros pré ou pós-fixados? Olha, agora vamos lá um pouquinho. Essa é a pergunta que vale 1 milhão. Essa é a pergunta-chave. Para quem vai fazer um contrato, assinar, deve basear em quê? Vamos fazer uma análise macroeconômica da economia. Nós estávamos num cenário realmente de uma economia com perspectiva de prosperar, tanto que o juros já estava em 6,5 e o viés ainda para fechar 6,25 até o final do ano. O que mudou nesse cenário todo?
o enfraquecimento do poder do governo federal em conseguir fazer as reformas. Infelizmente, a reforma da Previdência ela é inevitável para o sucesso da economia, porque aquela PEC do congelamento que congelou os gastos do governo e automaticamente fica emperrado com os gastos da Previdência, então ele tem que rever, tem que fazer a aprovação. Então, se não vier a reforma da Previdência, para o mercado, como investidor estrangeiro, começa a mostrar que a economia começa a perder força, o governo perde força e o investidor começa a falar assim, não sei até que ponto vale eu investir nesse país. Fora isso, você tem um quadro de sucessão eleitoral indefinido, nomes dos mais diversos possíveis, com situações possíveis econômicas que a gente nem sabe para onde vai. Automaticamente, os Estados Unidos se valoriza, fez uma política de aumento na taxa do Treasury dele de 10 anos para 3%, e que praticamente 3% em dólar, o nosso 6,75 em real, então você começa a pensar, eu vou para os Estados Unidos, então houve a maior valorização da moeda americana. Então você tem um mercado americano, apesar de conservador, seguro, um mercado brasileiro que altamente potencial de crescimento tem, mas você perde a força em questão de perspectiva de mercado, perspectiva de política, a gente não sabe que vai, o investidor não sabe. E o que fica nós nessa situação? O que nós podemos esperar? Realmente, eu falaria o seguinte, aguarde. Aguarde porque, assim, fazer uma dívida hoje com pós, de repente a gente tem uma situação instável, que os juros disparam. O momento é muito irregular agora, Exatamente. É muito perigoso. É muito perigoso, realmente. Realmente, a dica agora é economizar e aguardar o andamento da economia e o andamento político do país. A economia está parada, está sem liquidez. Os empresários não estão investindo e as pessoas não estão comprando. Nem tanto por não ter dinheiro, mas não estão comprando porque há essa incerteza. Então, para fazer dívida agora, não é o momento. E a longo prazo, então... Queria muito agradecer a presença de vocês. Infelizmente, nosso tempo terminou, né? E a dica realmente é economizar e aguardar aí os próximos capítulos da economia. E renegociar e gerenciar sua própria conta. Isso é importantíssimo. Muito obrigada. Programa Em Discussão Direito do Consumidor fica por aqui, mas você pode rever essa entrevista em nosso canal no YouTube. Obrigada pela sua companhia e até a próxima.